Aleluia. Queridos, setembro é considerado pela sociedade o setembro amarelo, que é o mês de prevenção de suicídio. E uma das causas do suicídio é a depressão. E eu estive orando a Deus, estudando sobre isso, e o Espírito me levou a falar nessa noite sobre este tema. E eu quero falar nesta noite sobre o Deus que cura a depressão. Para os irmãos terem uma ideia, no ano passado, pela Organização Mundial da Saúde, uma pesquisa liberada no mês de novembro de 2020, nos diz que há 5,8% da população brasileira que sofre por depressão. São mais de 16 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Segundo também essa organização, a maioria dos suicídios são por causa de depressão. Nós não temos dados precisos sobre isso, mas o mais assustador é que esse suicídio acontece entre os jovens entre 15 e 29 anos. O Brasil é o segundo país do mundo em número de depressão, só perde para os Estados Unidos. Então é um assunto recorrente, que nós precisamos falar sobre isso, porque existem muitos tabus, muitos preconceitos, e eu quero, à luz da Bíblia, tentar abrir um pouco a nossa mente para compreender isso. Se você nunca teve depressão, eu profetizo, você nunca vai ter, mas com certeza você já viu alguém, já conviveu com alguém, ou está convivendo com alguém que está com depressão. Essa é uma verdade, e eu quero nesta noite ensinar a minha igreja sobre isso. Eu quero ensinar você a se livrar disso, a ser curado e buscar em Deus a cura necessária para o que alguém está vivendo ou você mesmo está vivendo. Quero quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, para que possamos então receber de Deus a cura que precisamos. E eu quero que você então, com muita atenção, com muito amor, você me acompanhe nessa palavra e que você aprenda em Deus a encontrar a cura para esse mal. Amém? Quantos estão prontos para isso? Aleluia. Mas no início do culto, o pastor Kevin, ele orou aqui. E ele liberou uma unção de cura. E eu quero... Uau! Há uma unção de cura aqui nesse lugar. Você pode receber isso? Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça. E eu quero orar pela sua cura. Cura emocional, cura física, onde houver uma enfermidade agora. Há uma unção de cura aqui nesse lugar, que foi liberada. Pai, eu entro em concordância com o teu filho, e eu quero começar este culto agora, esta palavra agora, liberando sobre os teus filhos uma cura. Onde houver um espírito de tristeza, de dor, de angústia, onde houver uma dor, uma enfermidade, que eles sejam curados agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Receba a cura. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você vá comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. 1 Reis 19. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou,
sentou-se na sombra de uma árvore e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Aleluia. Pai, nós amamos a Tua palavra. Tira de nós, ó Deus, todo o medo, toda a preocupação, e nos faz entender agora a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco de uma forma muito especial. Eu me coloco agora, Espírito Santo, em Tuas mãos, para que o Senhor me use como um instrumento de cura, um instrumento, ó Deus, de libertador, para trazer ao coração dos Teus filhos uma palavra de vida. Traz, ó Deus, agora a Tua cura sobre nós. Traz, ó Deus, a Tua revelação sobre nós. Fala conosco de uma forma muito especial, eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a Tua voz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vi uma definição muito interessante sobre depressão, e a definição que eu ouvi, ela diz que depressão é se perder de si mesmo. E a coisa mais terrível da vida é quando você se perde de você mesmo. Isso é a definição melhor que eu achei para a depressão. A depressão, ela tem alguns sintomas que se associam com sintomas físicos e com sintomas emocionais. A culpa, a tristeza e a baixa autoestima, ela forma um tripé nas nossas emoções que vai nos levando à depressão. Além disso, nós temos alguns sintomas físicos, como o cansaço, a mudança no apetite e a mudança na rotina do sono, como nós vimos aqui com o profeta Elias. Precisamos compreender que nós lidamos com forças contrárias às nossas vidas. E Elias, ele estava lidando com essas forças. Existem forças físicas que são contrárias à nossa vida. Entenda que o mundo, ele não é seu parceiro. A Bíblia diz que os que têm fé venceram o mundo. Então, se nós precisamos vencer o mundo, é porque o mundo não é nosso parceiro. Tudo que existe no mundo, de certa forma, trabalha para levar você ao fracasso, levar você à derrota, te destruir. As forças físicas, elas são contrárias a você. Então, quando você está em Deus, e quando você consegue encontrar equilíbrio, você vence essas forças. Alguns, eles vão perdendo o vigor e vão se deixando levar por essas forças. Além das forças físicas contrárias, nós temos forças espirituais que agem de forma a nos destruir. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então nós temos ações espirituais, demoníacas, trabalhando para destruir as nossas vidas. Elias estava vivendo um momento assim, um momento de caos espiritual, um momento de caos político, social e um momento financeiro terrível. Então existiam fatores externos e fatores espirituais que trabalhavam, favoreciam para que o profeta Elias desencadeasse esse processo de depressão. Existiam forças que trabalhavam de forma muito forte para que o profeta Elias viesse a viver isso.
Nós estamos vivendo um momento assim no Brasil, por isso temos ouvido falar muito de depressão. Nós estamos vivendo um momento difícil, o pastor falava sobre isso no início do culto. Não é só uma questão do Brasil, o mundo inteiro. Essa pandemia, ela trouxe algumas dificuldades, ela trouxe situações que nós nunca imaginávamos viver. Ela trouxe problemas financeiros, ela trouxe problemas sociais, problemas nos nossos relacionamentos, ela trouxe problemas espirituais. E no Brasil, em particular, nós temos vivido isso muito forte. Nós temos vivido no Brasil, além do caos que essa pandemia está causando, nós estamos vivendo uma instabilidade econômica muito forte, e estamos vivendo uma instabilidade política, social muito forte. Os valores sociais estão sendo abalados, e isso causa uma instabilidade nas nossas emoções, uma instabilidade na nossa fé, uma instabilidade financeira. E esses fatores, eles influenciam diretamente para desencadear esse processo emocional, para desencadear depressões e outras doenças psicopatológicas. Então, é necessário a gente compreender que somos alvo de coisas como essa. Eu quero que você compreenda que a depressão é uma doença como qualquer outra qualquer. A depressão é uma doença como, por exemplo, a hipertensão. Tem pessoas que ficam curadas da hipertensão só com dieta, mas tem pessoas que precisam tomar remédios para curar a hipertensão ou para equilibrar a tensão arterial, e alguns têm que ficar tomando remédio o tempo todo, a vida inteira, porque senão não se cura da hipertensão. Fazendo um paralelo com a depressão, em algumas pessoas também acontece isso. Algumas pessoas talvez precisem tomar remédio todo o tempo, porque existe uma descompensação na sua estrutura. A sua estrutura física, ela não consegue produzir os hormônios necessários que nos dá prazer, que nos anima, que nos faz ser cheio de esperança. Então, às vezes, é preciso que essa recomposição química, esse equilíbrio químico, seja restabelecido com remédios. Algumas pessoas conseguem sair com tratamento com psicanalista, com psicólogo, mudando a forma de pensar, a sua forma de viver, tomando algumas aulas, algumas orientações. Alguns conseguem se livrar sem necessariamente precisar de remédio. E uma outra coisa que é preciso compreender, que nós temos um Deus que é poderoso e Ele pode curar toda e qualquer doença, seja ela qual for. Eu conheço um Deus que cura câncer, que cura depressão, que cura hipertensão, que cura diabetes, que cura todas as coisas. E é esse Deus da cura que nós cremos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe um pensamento sobre depressão, é que todas as vezes que nós nos defrontamos, nos deparamos com uma pessoa que está em depressão, nós temos sempre a convicção de que essa pessoa é endemoniada. Então nós temos esse preconceito, ou a pessoa é endemoniada, ou a pessoa é louca. Então, por isso é uma negação. Ninguém quer admitir que tem depressão, porque não quer nunca. Quem vai querer admitir que está endemoniado ou louco? E aí a gente diz assim, que um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não entra em depressão. E eu quero hoje começar te dizendo que isso não é verdade. Porque homens de Deus, mulheres de Deus, podem entrar em depressão. E aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos aqui o profeta Elias, um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio do poder de Deus, um homem que olhava e dizia assim, hoje não chove, e depois olhava e dizia, agora chove. Um homem que falava com Deus continuamente. Esse homem, apesar de toda a sua espiritualidade, apesar de toda a sua intimidade com Deus, ainda assim, ele passa por um processo de depressão. Então eu quero que você compreenda isso, que mesmo o homem mais santo da terra, a mulher mais santa da terra, pode passar por um processo de depressão. Pode acontecer isso, e o Deus da cura, o Deus do milagre, Ele vai estar lá com você.
para te curar, para te socorrer. Amém? Então precisamos quebrar isso. E às vezes é necessário sim ser medicado, às vezes é necessário usar o remédio, às vezes por algum tempo, e às vezes até de forma contínua. É preciso às vezes, e compreender que essa pessoa não é endemoniada, e compreender que essa pessoa não é louca, ela tem uma doença, e às vezes essa doença é estrutural, é por conta de uma deficiência nos seus hormônios, que precisam ser curados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí nós encontramos aqui Elias, um homem de Deus, caminhando para um processo de depressão. E aí eu quero que a gente observe algumas coisas interessantes aqui, alguns sintomas que o Elias vai apresentar, e isso é importante nós compreendermos, para que o Senhor da cura, para que possamos pedir ajuda, para que possamos ser curados. Aleluia. A primeira coisa que a gente vê aqui em Elias é o seu isolamento social. Elias, a primeira coisa que ele faz é largar o seu moço. Quando a gente começa a entrar nesse processo de depressão, na maioria das vezes nós entramos no isolamento. Começamos a não querer ver pessoas. Começamos a desprezar pessoas. Então Elias, a primeira coisa que ele faz é largar o seu moço. Ele se sente só, ele se sente abandonado. Quando Deus pergunta a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele diz: todo mundo me largou, eu estou sozinho, não tem ninguém que possa lutar comigo, eu sou o único profeta que sobrevivi. E Deus diz a ele: você está equivocado, porque existem 7.000 joelhos que nunca se dobraram a Baal. Mas Elias se sentia assim, Elias se sentia só. A depressão, ela vai desencadear esse sentimento de que você está só, de que Deus não está com você, de que seu marido não está com você, sua esposa não está com você, seus filhos não estão com você, ninguém te ama, ninguém te quer, você é a pessoa mais desprezível, é a pessoa mais horrível da terra, que você não tem o amor de ninguém, que você não tem a companhia de ninguém, e aí você caminha para o isolamento. Então Elias começou assim, ele se isolou, ele estava vivendo uma grande batalha, ele estava fugindo, mas agora vem esse sentimento: eu estou só, ninguém gosta de mim. E a coisa mais terrível da vida é como você começa a pensar que ninguém gosta de você. Ouvi uma vez uma mensagem do pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham, ele foi chamado para atender uma menina na faculdade. A menina se trancou no quarto, em um dos dormitórios da faculdade, e ninguém conseguia entrar. E ela ficou trancada naquele lugar por dias. E as pessoas tentavam entrar e não conseguiam, e ela não abria a porta. Então eles queriam fazer uma última tentativa antes de arrombar a porta para tirar ela de lá. E aí chamaram o pastor para conversar com ela, para ver se ele conseguia acalmar o coração daquela garota, daquela jovem. E o pastor chegou próximo à porta, escreveu algo no papel e colocou embaixo da porta. E minutos depois, ela abriu a porta, abraçou o pastor e começou a chorar. E aí eles ficaram curiosos, por que ela abriu a porta? O que foi que você escreveu? E ele disse: eu só escrevi: Jesus te ama. E naquele momento, aquela menina, aquela jovem, se sentiu amada por Jesus. E eu quero nesta noite te dizer isso: se você não se sente amado por ninguém, se sinta amado por Jesus. Jesus ama você, a ponto de morrer por você. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que Elias declara é uma vontade de morrer. Ele diz: Senhor, eu quero morrer, me leve, não quero mais ficar aqui.
Ele diz: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aí vem a culpa, vem o sentimento de fracasso, abaixa a autoestima, e ele diz: eu quero morrer. Sabe como é que o crente manifesta isso? Ele diz: tomara que Jesus volte logo, Jesus me leve. E isso é uma expressão de quem está dizendo: olha, eu não estou aguentando mais, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E começa então a desejar, a querer ir embora. E Elias estava assim, querendo ir embora. Eu vou embora, quero morrer. Sabe, se há esse desejo na sua alma, de você querer ir embora, de querer morrer, eu quero liberar sobre você uma cura, e dizer que o Senhor Deus é capaz de te tratar, de restaurar. E se esse desejo é permitente, se há algo muito forte dentro de você, se todas as vezes você tem sentido isso, e passa dias e noites você sentindo isso, então você precisa pedir ajuda. Você precisa procurar alguém, dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando que alguém me ajude. A terceira coisa que nós vemos aqui em Elias é um distúrbio no seu apetite e um distúrbio no seu sono. Elias vai para o meio do deserto e ele dorme, e ele não quer acordar, e o anjo vem e diz: levanta, e o anjo alimenta ele, e ele volta a dormir de novo, e o anjo torna a chamá-lo: levanta, levanta, para que ele pudesse restaurar. Sabe, o depressivo, ele não quer comer, ele não quer tomar banho, ele não quer ver ninguém. Então é necessário às vezes você chegar perto dele e dizer: olha, você tem que comer, você tem que levantar, você precisa enfrentar a vida, é preciso acordar. É preciso que o anjo do Senhor, é preciso que você, como anjo de Deus, vá lá e diga: levanta, levanta, acorda, se alimenta. Você precisa restaurar, restabelecer o seu sono, o seu apetite. Por isso que é importante que nós durmamos 8 horas por dia, sabe? É o ideal você dormir 8 horas de sono e se alimentar bem, uma boa alimentação. E é importante você seguir o princípio: de manhã comer como um príncipe, de tarde comer como alguém, meio-dia como alguém moderado, e à noite comer como um mendigo. Geralmente a gente faz o contrário, né? A gente come de manhã como um mendigo, meio-dia a gente come moderado, e de noite a gente come como um leão. E aí não consegue dormir bem, né? Porque o seu organismo precisa digerir tudo aquilo que você comeu. Então muda o seu hábito alimentar. Isso já vai te trazer uma grande ajuda. Se programe para dormir 8 horas por dia. Porque o sono, enquanto você dorme, o seu cérebro vai restaurando aquilo que você perdeu durante o dia. Ele vai trazendo de volta o equilíbrio químico, o equilíbrio emocional que você precisa. Então é necessário você dormir. O sono é curador. O sono ele foi feito para ajustar a nossa vida. Por isso Deus nos determinou dormirmos 1/3 da nossa vida, né? Então durma, porque quando você dorme, você se torna uma pessoa melhor. Diga a teu irmão assim: durma, e durma bem. Glória a Deus. Compre uma televisão mais barata e compre um colchão caro. Às vezes você compra uma televisão de 60 polegadas, compre uma de 20, mas compre um colchão de no mínimo R$1.000, para você dormir bem. Eu ouvi algum estudioso dizer que um colchão, para que ele seja bom, no mínimo ele tem que custar R$1.000. Amém? Oh, glória a Deus. Os irmãos ficaram assustados agora. Assim vou terminar entrando em depressão. Compre um colchão bom, que te seja confortável para você, e tenha uma boa noite de sono. Elias, ele estava com o seu sono perturbado, seu apetite perturbado, as suas emoções perturbadas. Então Deus chama ele, e a Bíblia diz que Deus o alimenta. O que eu acho interessante aqui, é que Deus poderia, sabe, vir dos céus e tocar assim Elias, assim ó,
Fica curado aí, Elias. Mas Deus, ele vai tratar das emoções de Elias. E Deus vai restabelecer as emoções de Elias. Assim como Deus fez com Josué. Deus poderia tocar e simplesmente Elias ser curado. Mas há momentos em que Deus trabalha conosco com etapas, trabalha progressivamente, nos curando de forma progressiva. Nem sempre a cura de Deus é instantânea. Às vezes Deus vai nos levar a um processo de cura. Então você precisa compreender isso. Toda cura vem de Deus, toda cura vem de Deus, porque Deus é o Deus da cura. Mas às vezes Deus vai usar alguns elementos para favorecer, para nos levar à cura. Sabe, Deus vai dizer assim a Josué, quando Moisés morre, está lá em Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Josué chora por 30 dias. E aqui Josué estava entrando em um processo de tristeza, de uma profunda tristeza. E aí Deus chama Josué e diz a ele: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E Deus cura Josué só com a palavra. Então Deus hoje vai curar você. Você pode receber isso? Mas a Bíblia diz que Deus dá a Elias um alimento. E eu quero que esse alimento aqui seja paralelo, equivalente a uma medicação. E a Bíblia diz que ele dá um alimento a Elias, e Elias corre 40 dias. Uau! Que alimento bacana, hein? Agora, vocês sabiam que quando a pessoa começa a tomar remédio de depressão, o tempo de observação é de 40 dias? Em 40 dias a pessoa precisa ser observada, porque ela pode sair da depressão para a euforia. E esse processo de euforia, em alguns casos, é perigoso, porque aquele depressivo que não tinha coragem de se matar, quando ele toma um remédio, na euforia ele consegue fazer. Então é preciso observar 40 dias, que é também o tempo em que o remédio é ajustado. Interessante é que Deus dá esse alimento a Elias, e Elias corre 40 dias. O homem entra em um processo de euforia, sabe? Ele recebe uma cura, e ele sai andando, correndo, mas Deus não para aí o seu tratamento. Os 40 dias foi só para tirar ele daquele momento. Então, às vezes, você toma uma medicação, e é para sair daquele momento de crise. Aí algumas pessoas tomam a medicação, saem da crise e não tomam mais os remédios, ou não procuram mais o profissional para se tratar, porque saiu da crise. Você precisa, quando sair da crise, dar continuidade ao tratamento. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? É dar continuidade. Elias dá continuidade ao tratamento. Deus dá continuidade, na verdade, ao tratamento. Mesmo quando Elias se levanta, corre, sabe, diz: agora estou bom, agora eu vou tocar fogo em tudo. Aí Deus chama ele de novo. E Deus torna a perguntar a ele. Deus volta de novo para a terapia. E Deus pergunta a ele: o que você está fazendo aqui? E aí Elias vai dar conta de que ainda não foi curado. Porque Deus fez a mesma pergunta quando ele queria morrer. E agora Deus faz a mesma pergunta depois que ele sai correndo. E Deus pergunta a ele: por que você está fazendo aqui? E ele volta a dizer as mesmas coisas: eu fui o único que fiquei, todos os profetas morreram. Então Deus, ele agora leva Elias a um outro nível de tratamento. A Bíblia diz então que Deus diz a ele: fica aqui, porque eu vou me apresentar a você. E aí Deus mostra a Elias 3 etapas que nós passamos, que as pessoas passam quando estão na depressão. 3 estágios, eu diria assim, que nós passamos quando entramos em depressão. O primeiro estágio, a Bíblia diz que Deus se apresenta a ele em forma de um vento forte. O vento forte, a Bíblia diz que rachou todas as estruturas. Então, o primeiro estágio é esse. Quando nós começamos a entrar em depressão, parece que vem um vento forte rachando, sabe? Causando uma fissura.
naquilo que você é, naquilo que você tem, naquilo que você faz, na sua posição social, na sua posição como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai de família, como um bom trabalhador. Racha o vento, vem esse vento e causa essa rachadura. Está ali, mas você está vendo que está trincada, não está bem, está te incomodando, você não está confortável mais. Então o primeiro estágio é esse vento forte, que você percebe que as coisas estão partindo, que as coisas estão rachando, ainda não partiu, ainda não quebrou, mas você está vendo que não está bem, e aí você não entra, você não fez nada, aí você parte para o segundo estágio. O segundo estágio é um terremoto. A Bíblia diz que então vem um terremoto e as estruturas são abaladas. No terremoto, as estruturas são abaladas. Quantos estão vendo que as suas estruturas foram abaladas? Tantas coisas que você tinha desabou, caiu, se desfez. Sabe, o que você construiu, você olha e vê tudo se acabando. A sensação que você tem é que tudo se foi, tudo se acabou, tudo desmoronou, tudo que eu construí. Elias diz, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, eu orei, eu guerreei, eu profetizei, e agora tudo desabou, tudo acabou, não tem mais ninguém, não tem mais nada, não tem mais fé, não tem mais Deus, não tem mais quem adore, não tem mais quem louve, acabou tudo, as estruturas quebraram. Esse sentimento que você tem dentro de você, esse é o segundo estágio. Você olha para a sua casa e não vê mais a sua casa, você olha para a sua família e não vê mais a sua família, você olha para o seu trabalho e não vê mais seu trabalho, você olha para o seu púlpito e não vê mais, olha para a tua igreja e não vê mais, olha para teu irmão e não vê mais, porque houve um terremoto e é como se tudo tivesse desaparecido. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio que Deus faz Elias perceber é o estágio do fogo. Esse é o estágio mais perigoso, e Elias chegou até ele. É quando tudo parece que queimou e tudo virou cinzas, quando não há mais o que procurar, não há mais razão para viver, não há mais esperança. Então Deus faz Elias perceber os estágios que ele passou no seu processo de depressão. Tem pessoas que chegam aqui nesse estágio, no estágio do fogo, no estágio da fumaça, onde tudo virou fumaça. Então ela diz, não tenho mais razão para continuar vivendo, como Elias fez. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus da cura, é Deus da presença. E a Bíblia diz então que Deus vem. E eu quero te profetizar na tua vida, Deus vem. Deus vai chegar. E Deus chega até Elias. E Deus vem como uma brisa suave, como um sussurro. É nessa brisa suave, nessa presença suave, mansa, como o salmista diz, Ele me conduz mansamente às águas tranquilas. Essa presença, sabe, como o nosso irmão Gene cantou, te adorar, Ele vai chegando e Ele vai te envolvendo, te tomando pelos braços, te tomando pelas mãos. Elias disse, eu não encontrei Deus num terremoto, eu não encontrei Deus no vento, eu não encontrei Deus nesse fogo destruidor, mas eu encontrei Deus no sossego do meu coração. É aí que você vai encontrar Ele. É aí que Ele quer estar. E eu quero que você saiba que Ele está aí, no sossego, na calmaria do teu coração, que Ele nunca te deixou. E eu quero encerrar essa palavra, lendo para você o Salmo 34, vá comigo lá, Salmo 34, para que eu possa orar por você. Salmo 34, verso 18. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Não sou eu que estou falando, a Ele. Diz assim o nosso Deus. Ele, Salmo 34, 18. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Dá um aplauso forte a Ele.
É esse Deus. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que o Deus da cura, Ele está aqui, Ele está com você. Talvez você precise da parceria de um médico, de um conselheiro, de um psicólogo, de um psicanalista, mas ainda que você tenha tudo isso, Deus continuará com você. E se você precisar disso, se você precisar de um médico, se você precisar de uma terapia, não se preocupe, Deus vai continuar com você. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você.